Existem vários mitos sobre a Bíblia. Eu gostaria de enumerar três e falar um pouco sobre esses mitos. O primeiro, que eu considero ser o mais antigo, porque eu ouço isso desde que eu era criança, é que se você ler toda a Bíblia e se você se empenhar na leitura da Bíblia, fazer muitas leituras, você fica doido. Isso não é verdade. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse para Josué: não te apartes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Apocalipse 1 e 3 diz que aqueles que leem são bem-aventurados. O segundo mito é que a letra mata. Porém, aí é uma falsa, uma interpretação forçada de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Realmente, 2 Coríntios capítulo número 3, versículo 6, diz que a letra mata. Mas se você ler somente o versículo 6, sem considerar o contexto, você vai fazer um recorte e isso vai fazer você ter um entendimento errado. Na cabeça de algumas pessoas, se você lê bastante as escrituras, você esfria. Por quê? Porque a letra mata. Porém, esse versículo está falando da letra da lei. É só você ler os versículos anteriores, o 4, o 5 e posteriormente o 7. Você vai entender que está falando da lei, certo? Não esfria ninguém você lê a Bíblia. Pelo contrário, ao invés de te esfriar, você vai se tornar ainda mais quente, ou seja, você vai ter uma chama sempre ardendo dentro do seu coração. O terceiro e último mito aqui é de que você pegando e colocando um dedo num lado da Bíblia e o outro, fechando e pedindo uma palavra a Deus, Deus vai falar com você. Não é a forma que Deus usa para falar. Eu não digo que Deus nunca tenha falado assim. Porém, não é a forma que Deus usa para falar. E outra, quando você coloca o dedo num lugar, o dedo no outro, e é apenas um versículo, você pode você pode não, você vai tirar esse versículo do contexto. Então você pode ter um entendimento errado fazendo um recorte, tirando o versículo do contexto. Esta não é uma forma de Deus falar com o ser humano. Deus fala através da própria Bíblia, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus fala através da oração, Deus tem suas maneiras de falar, mas eu te digo, em várias maneiras que Deus tem de falar, essa forma não é uma delas. Então é um mito também. É isso aí, um forte abraço.